É o primeiro conselho. O segundo conselho é o seguinte: para você ter uma vida saudável, você tem que saber o que você está comendo. Uma coisa que é muito discutida, eles falam, muito de colesterol, colesterol. Existe uma preocupação exagerada sobre colesterol. Eu, como médico, já falei várias vezes em outras entrevistas, nas rádios, que colesterol, gente, não faz mal nenhum. Isso é uma verdade. Existe um mito sobre o colesterol, que o colesterol faz mal. Por quê? O colesterol é uma substância produzida no seu fígado. Ele é um antioxidante. Então, se o seu corpo é agredido por alguma coisa, ele sobe para poder te salvar. Então, às vezes, você faz um exame, o colesterol está um pouco alto. Vamos tomar remédio. Não adianta. O seu corpo, por exemplo, se a sua tireoide, que é uma glândula que localiza aqui no pescoço, não está funcionando bem, o seu colesterol vai subir para te falar, olha, a sua tireoide não está funcionando bem. Adianta você abaixar o colesterol? Não, você tem que tratar a tireoide. Se você está comendo excesso de carboidrato, que é um outro mito, o pessoal fala assim, não, colesterol você não pode comer gordura. Não, você não pode comer carboidrato. O que é carboidrato? É pão, macarrão, arroz, batata, refrigerante, suco de fruta, doce. Isso sobe o colesterol, entendeu? Não é a gordura que sobe o colesterol. O colesterol, ele é um álcool, por isso que ele termina em ol. Existe o metanol, o etanol, o colesterol. Ele é um álcool, ele não é uma gordura. Tem casos, por exemplo, de pessoas que são acidentadas, que ficam em coma, que o corpo está todo destruído por dentro, e ele não come nada, ele está em coma. Você dosa o colesterol dessa pessoa, ele está alto. Por quê? O colesterol é uma substância reparadora. Ela vai lá para reparar o tecido. Sim, então isso aí é um outro problema sério. O que acontece? Essa pergunta é excelente, todo mundo faz isso para mim. A colesterol entope os vasos, entope o cérebro, não é bem assim. O que acontece? Colesterol, o seu fígado produz para te salvar, igual eu te falei. Se você tiver, por exemplo, uma deficiência de vitaminas no seu corpo, como é muito comum hoje, você tem deficiência de vitamina B6, vitamina B12, vitamina B9, que a gente chama de ácido fólico, e deficiência de magnésio, o seu corpo não consegue trabalhar bem com 2 aminoácidos, que é a cisteína e a metionina. Então, ocorre uma submetilação. O que acontece? Esses 2 aminoácidos se transformam numa outra substância, que chama homocisteína. Se você pesquisar isso na internet, você vai ver que é a maior causa de infarto e de AVCs e de tromboses que existe. E ninguém dá valor. É difícil você ver alguém pedindo no sangue dosagem de homocisteína, só se pede colesterol. Você imagina o seguinte, a homocisteína é uma substância cáustica, ela machuca. Então você imagina, como seu exemplo, ela dentro de uma veia e de uma artéria. Ela começa a machucar a parede da artéria, começa a corroer a parede da artéria. O que o seu cérebro faz? Ele fala assim, poxa, estou sendo atacado. Ele lança a mão de quê? Do colesterol. O colesterol é como se fosse uma pomada, ele vai lá e se deposita na parede da artéria para que ela não se rompa. Entendeu? Aí a homocisteína machuca mais, produz mais colesterol, machuca mais, vai produzindo colesterol para te salvar. Chega um ponto que ela entope. Mas não é o colesterol que está te entupindo, é a homocisteína que está fazendo isso. Se você toma um remédio para baixar o seu colesterol, o que acontece? Você está com pouquíssimo colesterol. Aí, em vez do colesterol ir para o local, o corpo lança a mão do processo de coagulação. É como se arranhasse o braço na parede, ele vai sangrar um determinado tempo, depois ele vai parar de sangrar, porque ali vai formar um coágulo. Então, no lugar do colesterol ali na parede, forma um coágulo. O coágulo vai ficando durinho ali, quietinho, e com o passar dos tempos, aquele sangue coagulado, ele se desprende. Soltar. Então, ele vai rodando seu corpo, rodando, na hora que ele acha uma artéria menorzinha, ele vai lá e entope. Pode ser no coração, é um infarto agudo do miocárdio, pode ser no cérebro, é um AVC isquêmico, ou pode ser na perna, levando te dar uma trombose. Então, o que você tem que fazer? Parar de comer coisas que vão subir o seu colesterol? Não. Colesterol faz muito bem para a saúde. Sem colesterol, Paulo, você não produz vitamina A, vitamina D3, que é anticâncer. Sem o colesterol, você não produz hormônios sexuais, hormônios cerebrais, como a pregnenolona, como o DEA, que é o dehidroepiandrosterona, sob o cortisol, testosterona, estrogênio, estriol. Você não produz. Então, você tem uma baixa de hormônios sexuais com a baixa do colesterol. O próprio remédio que você usa para usar colesterol, que é praticamente de graça pelo SUS, é um veneno.
Mas fala, mas por que tanta gente passa remédio para colesterol? É porque a indicação do remédio, são as estatinas, é quando a pessoa opera o coração ou põe aquela molinha, o stent. No meu caso. No seu caso, o stent. Você põe o stent. Aí o colesterol vai atuar como anti-inflamatório. Não é por causa do colesterol, é por causa da função anti-inflamatória dele. Seria muito melhor se ele não baixasse o colesterol. Entendeu? Porque abaixando o colesterol, ele abaixa outras substâncias. Por exemplo, os dolicóis. Os dolicóis são responsáveis pela informação genética para a célula. São os responsáveis pela produção de mitocôndria, que são as organelas responsáveis pela energia do nosso corpo. Ele também impede a produção de coenzima Q10, que é a ubiquinona, que é o alimento dos músculos, do cérebro, dos olhos. E ele também impede a produção de uma substância que chama esqualeno. Esse esqualeno é uma substância anticâncer. Então, quando você usa essas estatinas, você tem uma porta aberta para câncer, como um dos efeitos colaterais dela. Você pode perguntar para todo mundo que usa isso. Fraqueza muscular. Tontura, dor muscular, vertigem. A cognição começa a falhar, porque você está deixando de levar coenzima Q10 para o cérebro. Sabe, deixa eu te fazer uma pergunta. Vou te interromper para fazer uma Sim. pergunta. Dito tudo isso, por que as pessoas receitam tantas estatinas da vida? Porque criou-se um mito, isso é um mito, que colesterol faz mal para a saúde. E não é verdade. Porque é mais fácil você passar isso do colesterol do que você dar vitamina B6, vitamina B12, vitamina B9, repor magnésio. Isso faz muito bem para a saúde. Tanto que Paulo, que você sabe, o pessoal da roça não comia gordura à vontade, não fazia gordura de porco, voltava aquilo para a lata de novo e reusava. Eles tinham problema de colesterol. Era até a geladeira Era a geladeira das carnes. Das carnes, né? Isso. Então, o que eu te falo, o colesterol não vem da gordura. O colesterol, ele vem de carboidrato. Então, meu cliente sempre fala assim, doutor, eu não posso comer gordura, não posso comer ovo. É outro mito. O ovo não sobe colesterol. Não existe nenhum trabalho científico falando que ovo sobe colesterol. Para você ter uma noção, eu como em média de 6 a 8 ovos cozidos por dia. Por dia. O meu colesterol é super controlado. Eu não como carboidrato. Então, eles têm aquela história, tem um colesterol bom, tem um colesterol ruim. Quer dizer, quem tem colesterol alto tem que deixar de comer carboidrato em grande quantidade. Sim, e você quase nada. Sim, você tem que também investigar o porquê dele estar subindo tanto. É porque alguma agressão existe no seu corpo. Pode ser tireoide? Pode ser uma tireoide, entendeu? Pode ser excesso de ingestão de carboidrato, entendeu? Por quê? Colesterol alto é sinônimo de que alguma coisa está acontecendo. O colesterol, eu falo, é como se fosse uma pessoa que vem na sua casa, bate na porta e fala assim, Paulo, tá vindo um ladrão aí, Aí o que você faz? Você mata a pessoa que está te avisando. Esse é o colesterol. Ele está subindo para poder te avisar que tem alguma coisa errada. Mas nós estamos aí, eu vou te apertar Sim. um pouquinho. Pode, à vontade. Nós estamos em 2016. Certo. Século 21. Certo. A medicina com avanço total. E ninguém sabe disso? Não, isso é amplamente divulgado nas mídias, só que existem algumas pessoas que continuam batendo essa tecla de colesterol. Tanto que eu falo para todos os meus clientes, esquece isso, gente, vai viver, entendeu? Porque o que acontece? O que a pessoa não fica velho ou fica velho doente é aquilo que parte de você está comendo. Então, por exemplo, uma outra coisa que eu falo para vocês, joguem óleo vegetal fora. Óleo de soja, de milho, de amendoim, de girassol, joga isso fora. Por quê? Esses óleos, para eles... Os Estados Unidos já aboliu isso? Isso foi abolido em junho do ano passado. Porque você já viu a quantidade de gente obesa, obesidade mórbida ou obesa que tem nos Estados Unidos? Eu não sei se você sabe, o Mississippi é o estado que tem maior caso de obesidade nos Estados Unidos. E o Colorado, me parece que é o estado que é menos casos de obesidade. Existe muita obesidade, mas não é tanto igual no restante dos Estados Unidos. Por quê? Quando, até 1911, nos Estados Unidos só se usava gordura animal. Aí apareceu um lobby, um marketing muito forte, em 1911, 1915, para a entrada dos óleos vegetais. Nos Estados Unidos, ditos óleos vegetais saudáveis. Até 1915 não tinha caso de infarto. Em 1930, apareceram 3 mil casos de infarto nos Estados Unidos. Não tinha caso de infarto nos Estados Unidos. Tanto que o eletrocardiograma foi inventado pelo Dr. Beethoven
já existia e aquilo era parado, não se havia caso de infarto. Em 1960, apareceram 300 mil casos de infarto nos Estados Unidos, depois que entrou o quê? Os óleos ditos saudáveis. Porque, Paulo, esse óleo, para ele ir para a gôndola do supermercado, se você retirar ele direto da soja e colocar lá, com a presença da luz, ele oxida, entendeu? E ele fica rançoso. É igual a manteiga que você põe no tempo, fica aquela manteiga que E aquele que frita várias vezes? Acontece isso também, eu até vou te falar isso. Então, o que eles fazem? Para ele não estragar, eles fazem uma hidrogenação parcial, quer dizer, eles alteram a fórmula dele.